Fala, galera da ideia! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton. E para quem me conhece, eu também sou o Clinton. Nós estamos juntos. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, do The Boss. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Se for possível, deixe o seu like. Se você assistir e não gostar, deixe o seu dislike, não tem problema nenhum. Beleza? E se for possível, quando você acabar de assistir o vídeo ou no meio do vídeo, deixe um comentário falando bem, falando mal, falando o que você achou a respeito desse conteúdo. Beleza? E se você quer ter um contato mais direto comigo, com a Ari, com os nossos amigos estagiários, né? Entra lá no nosso canal do Telegram, é gratuito, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? E é isso aí. Tamo junto, bora falar de mercado. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. Aqui a gente vai começar o nosso Ibovespa. Eu vou passar o pessoal do Telegram deixou uns ativos lá para a gente sobrevoar, mas antes eu vou falar um pouquinho de índice de dólar, passar um pouquinho a minha visão para vocês, para a gente ter uma interpretação um pouco melhor. Beleza? Vamos lá. O Ibovespa, a gente pode entender que agora, né, depois de todo esse tempo, a gente pode entender que estamos tendo o rompimento dessa região, desse nosso equal high. A gente vem falando há algum tempo sobre essa região de equal high, provavelmente gerando uma região de inducement do preço, né, onde o preço tende a romper essa região, um candle, né, fechando acima da região, para poder colocar a galera de fato na compra, teoricamente, né, comprando uma região de topo do nosso Ibovespa. O ponto mais interessante que eu vejo de uma possível parada do preço do Ibovespa, quando a gente coloca no gráfico semanal, a gente consegue achar esse order block aqui. Ele é o último order block válido dentro dessa pernada. A gente teve o rompimento dessa região de fundo, né? A partir do momento que a gente perde um fundo, todos os nossos order blocks das regiões de prêmio são validados. Beleza? É onde o preço, teoricamente, vai estar caro para a gente poder vender a favor desse movimento de baixa. Beleza? Onde qual seria um operacional interessante para a gente poder pensar em algum movimento vendedor? O clássico e tradicional fechou fora, fechou dentro, que é o nosso Spring, né? Seria dentro dessa semana, é o primeiro candle que está fechando acima dessa região. Caso a gente tenha a semana seguinte, né? Fechando abaixo dessa região e a próxima semana perdendo a mínima, ativaria um trade dentro do modelo de manipulação. Tem vídeo no canal a respeito sobre o movimento de Spring, né? Mas o melhor dos mundos, né, seria que ele de fato tocasse essa região aqui desse order blockzinho aqui, que é onde provavelmente os robôs dos institucionais estão com ordens aqui dentro dessa região. Beleza? Se bem que agora tem muita gente falando de Smart Money, de OB, de Fair Value Gap, então não sei como é que o mercado está entendendo esse tanto de gente falando a respeito do assunto. Mas, enquanto estiver funcionando, né, vamos continuar mantendo os nossos padrões de operações. Aqui, no caso, a gente poderia traçar a região de 50% desse order block para entender que é uma possível entrada de risco também dentro dessa região. O stop ficaria aqui em cima, com o mesmo objetivo de poder tentar comprar aqui embaixo, comprar dentro de uma região de fundo. Beleza? Então, essa seria a expectativa para o nosso Ibovespa. Quando a gente coloca no gráfico diário, a gente de fato já teve o dia de ontem fechando acima dessa região, né? Então, se o dia de hoje tivesse um movimento fechando abaixo, poderia ativar um trade também de manipulação por um fechou fora, fechou dentro
na região de equal high. Beleza? Tudo isso aqui foi uma região de base. A gente comentou em outros vídeos que aqui era o nosso key level do movimento. Se você não sabe o que é key level, tem vídeo no canal a respeito, né, sobre o que é o key level. O key level é onde o player defende a tendência, ele defendeu o player do gráfico diário, né? Ele defendeu todo esse movimento de alta que ele fez, e aqui era o melhor ponto para você entrar a favor desse movimento altista. Agora, a gente espera uma possível manipulação dessa base dentro dessa região, que vai coincidir com aquela região do equal high do semanal. Um candle fechando dentro dessa região seria uma manipulação na extremidade superior da base, para ele poder tentar mitigar essa região novamente do key level do movimento altista. Beleza? Isso que eu espero para o Ibovespa. Ainda não consigo vender. Quando eu coloco aqui o nosso MACD, o melhor dos mundos mesmo, assim, o mundo ideal seria que subisse mais alguns dias, né? O gráfico diário, para aí sim ele ticar para baixo, ele ticando para baixo, aqui a gente já vai ter, né? Aqui a gente já tem um movimento que ele está subindo, né? Então a gente não consegue vender com o MACD subindo. A partir do momento que ele fecha dentro, caso feche dentro, perca a mínima e o MACD tique para baixo, pode ser uma oportunidade interessante para a gente entrar a favor de um movimento dessa divergência de baixa. Divergência porque o preço está subindo, enquanto o indicador está caindo, beleza? No Smart Money, o Smart Money não usa indicadores, né? Eu gosto de usar o MACD e o RSI para poder confluir com as minhas regiões de topo ou de fundo. Eu acho que faz bastante sentido. Beleza? Então, a minha visão para o Ibovespa seria essa. Quando eu coloco o dólar, a minha visão fica mais ou menos até conflui, né, com o que eu consigo pensar. Quando eu coloco no gráfico mensal do dólar, a gente consegue entender que esse order blockzinho aqui, até mais ou menos o mesmo racional do Ibovespa, para a gente poder entender que a gente pode estar chegando numa região de topo lá no Ibovespa, provavelmente é um movimento oposto, porque a gente tem o gráfico mensal. Eu coloquei um gráfico bem longo para ficar mais didático, para ficar mais fácil, mas vai servir em qualquer tempo gráfico, é só para vocês entenderem um pouco melhor. Quando a gente coloca aqui no gráfico mensal, a gente tem, quando perde esse fundo, valida automaticamente essa região desse order block. A gente teve aqui o toque dos 50%, que funcionou de forma perfeita. Quem entrou nos 50%, o stop estava aqui em cima, e o objetivo, a expectativa, era de ir lá na região de fundo, assim como eu desenhei lá no Ibovespa. Então, aqui agora, o nosso movimento do dólar, a gente tem esse movimento aqui, que rompe essa estrutura. Essa estrutura era uma estrutura formada por um topo. A partir do momento que ele confirmou o nosso topo, ele está validando a minha região de order block no gráfico semanal. Esse candlezinho aqui, ó, ele é o candle que está me falando, Clinton, eu sou um order block válido. Dentro desse order block válido, a gente tem uma antiga base, que seria o nosso rally, a nossa base e o novo rally, que ainda não foi mitigado, está sendo mitigado agora. Então, tudo isso aqui pode ter sido uma mitigação do preço até o ponto mais barato, para ele tentar e ter a expectativa de romper essa região de topo. Beleza? Isso olhando um tempo gráfico maior, um tempo gráfico mensal. Quando a gente traça esse order block no gráfico mensal, ninguém vai operar no gráfico mensal, né? Até porque o stop vai ficar muito longo em relação ao alvo, né? Não em relação ao financeiro, porque em relação ao financeiro você tem que ajustar de acordo com o que cabe dentro do seu gerenciamento de risco. Beleza? É só questão de que o stop vai ficar muito longo e o alvo também acaba que fica longo também, para você ter um 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 10-1, acaba ficando mais longo. A ideia é ter um stop o menor possível para ter um retorno maior possível. Quando a gente coloca aqui no gráfico diário, fica um pouco mais claro tudo isso que a gente falou. Eu sei que eu estou dentro de uma região de order block do gráfico mensal, né?
a gente tem essa região do gráfico semanal aqui também, que é um order blockzinho que já foi perdido, que pode ser manipulado ainda, né? Ele tem o movimento de fechou fora, ele ainda não conseguiu fechar dentro, então ainda não ativou o trade pela manipulação desse order block, que caso tivesse fechado dentro, algum candle fechando acima dessa região, rompendo a máxima, o trade seria ativado. No momento, até o momento, né, não foi ativado. Quando eu coloco no gráfico diário, o mesmo racional que a gente tem lá pela questão da divergência no Ibovespa para o topo, a gente pode ter aqui no fundo, inclusive no dólar, tentando formar uma divergência dupla. É quando a gente tem, a gente já tem esse primeiro movimento, enquanto esse é um movimento de queda. Esse segundo movimento, enquanto esse é um movimento de queda. Provavelmente a força vendedora está acabando. O player pode estar fazendo tudo isso aqui, já ser uma possível acumulação para ele poder montar posições compradas a favor de um movimento. Beleza? Lembrando que esse order block aqui, ele vai ser todo válido, porque não é um order block do gráfico mensal, né? Então a gente vai ter um espaço bem amplo aí para poder o preço trabalhar dentro dessa região. Dentro do MACD, acho que fica um pouco mais claro, inclusive por esse movimento aqui, ó. A gente tem essa primeira divergência no MACD histograma, no MACD linha, e olha que top que está formando agora. A gente tem essa nova divergência tentando se formar. O lado positivo é que a linha do zero está mais alta do que todo o tempo para trás. Isso me chama bastante atenção para poder entender que o dólar pode estar chegando ao fim do seu movimento vendedor. Beleza? Então, seria mais ou menos isso. O operacional, no caso, vai ter que esperar de fato o MACD fazer aquela ticada para cima, né? Para a gente poder entender que o movimento da divergência foi acionado. Caso faça isso, a divergência é acionada. Se não fizer, a gente aguarda uma melhor oportunidade. Beleza? Essa é a minha visão para o índice, essa é a minha visão para o dólar. Inclusive, o meu movimento do dólar está muito parecido. Eu já falei, tem uns 2 meses, 3 meses, uns 2 meses. Deve ter vídeo no canal aí, deve ter live a gente falando, que para mim esse seria o ponto de possível parada do preço do DI. Nessa região aqui seria onde eu acredito, né, que o DI deve parar. Eu acho que ele em 10,20, 10,30 é um ponto onde, inclusive até agora em 10,40, igual já está aí, pode ser um ponto de possível parada do preço, onde esse movimento agudo do DI deve estar chegando ao fim dentro desse movimento. Tem live no canal e a gente falando isso, inclusive vai corroborar com a nossa análise do dólar. Se o DI está chegando ao fim de um possível movimento de queda, provavelmente, né, o dólar também deve seguir o mesmo movimento. Então eu estou de olho no DI para eu poder entender que um cenário macro, né, que provavelmente a gente está próximo de uma região de fundo, vou querer comprar dólar, no caso, dentro dessas minhas possibilidades, e pensar em um possível movimento de venda lá no nosso Ibovespa. Beleza? Colocando aqui para a gente ficar um pouco mais... entender esse movimento de confluência, quando eu coloco o DXY vai ser o dólar, né, contra uma cesta de moedas que a gente vai ter contra os pares, no caso, né, a força que ele vai estar. Quando a gente coloca o DXY, a gente entende que esse movimento de equal high aqui, que é essa mínima, foi manipulado. Mas lembra que eu falei para vocês na semana passada que o ideal seria o toque nessa região desse order block, que é o inducement, que é exatamente o mesmo movimento do Ibovespa. Quando a gente tem um equal low, que seria um fundo duplo, ou um equal high, ou um topo duplo, né? A gente espera manipular, tocar no order block mais válido, né? Para poder ficar mais confortável. Então, o order block mais válido seria dentro dessa região do preço aqui. Beleza? Num gráfico semanal, entendendo um movimento mais longo e mais amplo. A gente já pode entender que a gente tem uma possível divergência no preço, aqui no nosso MACD, enquanto o preço cai, o indicador sobe. Beleza?
Ponto interessante que eu queria chamar a atenção para vocês, eu até coloquei lá no Telegram esse final de semana. A gente tem um movimento do DXY muito agudo num gráfico mensal. A gente teve vários meses aqui, 2 anos de alta no gráfico mensal do DXY. Lembra da regrinha do RSI que eu falei para vocês? Quando o RSI no mensal, quando o gráfico mensal tem lá 1 ano de alta, 1 ano e meio de alta, dá aquela pancada para cima, a gente procura o fundo no gráfico com o nosso RSI. A gente chega nesses parâmetros aqui. Nesses parâmetros aqui. Então, provavelmente, não significa, Clinton, esse aqui é o fundo, eu vou comprar quando o RSI ficar baixo. Não. Provavelmente, a gente está próximo de uma região de fundo. O RSI nessa região está falando, Clinton, eu posso estar tentando formar um fundo em relação ao gráfico mensal. Vamos colocar o gráfico mensal de novo? Provavelmente, ele está tentando fazer isso aqui. E isso aqui vai ser a região de fundo para ele poder, teoricamente, com a expectativa, vir testar essa região de topo. Então, dentro dessas regiões, eu já estou entendendo que eu tenho que procurar por um fundo no gráfico do DXY. Beleza? Logo, provavelmente, o euro, a libra, eu tenho que procurar um movimento oposto, um movimento contrário. Quando eu coloco o euro, a gente, no gráfico mensal, a gente tem esse movimento de queda, vários meses seguidos de queda, perdendo essa região de fundo. Então, eu preciso saber, onde é que eu posso encontrar um possível topo? Quando eu coloco, se eu estou no mensal, eu tenho que ir para o meu gráfico diário. Quando eu vou para o meu gráfico diário, eu tenho meu RSI dentro dessa região de topo, né? Então, provavelmente, o euro contra o dólar está buscando uma região de topo dentro dessas regiões, ali em torno de 1,12, de 1,13. Então, eu estou atento a esses possíveis movimentos. Beleza? Quando a gente coloca o gráfico mensal aqui também, a gente consegue até achar esse order blockzinho aqui. A gente consegue achar esse order blockzinho aqui e esse fechamento desse doji, que seria a nossa linha, né? Que a gente pode colocar, entender que isso aqui também é o nosso order block do gráfico mensal. E quando a gente vai para o semanal ou para o semanal, vamos colocar o semanal primeiro, a gente já teve um movimento de fechar fora, fechar dentro, perdeu a mínima, o trade estaria ativado. Quando a gente vai para o diário, se você antecipa pelo diário, a gente também já teve um movimento de entrada, fechou fora, fechou dentro, perdeu a mínima, é o trade, já pagou 2-1, inclusive. Se você quiser levar 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, o semanal ainda não chegou no alvo. Beleza? Isso é mais didático, é mais uma parte uma parte educacional para vocês entenderem, tentar usar as ferramentas da melhor maneira possível. Testa aí, marca as regiões de interesse nas regiões de topo, de fundo, usa a regrinha do RSI, usa as divergências e você vai entender que tudo começa a ficar um pouco mais claro. Testa e vai tentando aí, vai testando para entender se de fato funciona ou não, se você de fato se adapta ou não. Beleza? Então essa seria a minha visão. Quando eu coloco o S&P 500, o movimento é praticamente bem semelhante ao movimento do euro, mesmo racional do Ibovespa também. A gente está dentro desse order block válido, que é um doji. A gente pode entender que isso aqui foi os 50% do order block. Quem já entrou no risco tem que estar com o stop acima dessa região, com a expectativa de vir romper essa região aqui de 3.800, essa região aqui até aqui embaixo desse último order block de 3.600. Nossa, Clinton, tudo isso? Não, eu não sei se vai. Isso aqui são expectativas, são probabilidades. A gente vai ter esse risco para buscar esse retorno. Eu acho que faz sentido. Eu perco 1 para ganhar 5, eu perco 1 para ganhar 10.
seria mais ou menos essa leitura. Quando a gente coloca no gráfico diário, a gente já começa a entender que eu estou numa região de um order block válido do gráfico semanal. Esse último desenho que eu fiz aqui é o fechamento desse doji aqui. Só para vocês entenderem. Quando eu coloco no gráfico diário, fica até um pouco mais claro esse movimento que seria a nossa possível divergência no MACD, no MACD linha, no MACD histograma, também aqui no nosso RSI, e enquanto o preço está subindo dentro de um order block de um gráfico semanal. Então, eu já fico atento para eu poder entender que nós podemos estar chegando próximo de uma região de topo. Beleza? Um lado que eu estava observando no gráfico, que eu estava olhando também é que o semanal seria o top, o melhor dos mundos seria o semanal também, o RSI bater lá acima de 70 para ficar um pouco mais confortável, né? Ele ainda não ficou acima de 70, geralmente quando ele dá aquela ticada lá acima de 70, fica mais interessante, com o MACD já demonstrando uma fraqueza, né? Caso o candle que perca a mínima da semana pode ter um movimento corretivo mais amplo, entendendo que a gente está dentro dessa região de um order block semanal. Por que esse order block é válido? Exatamente pelo mesmo motivo do dólar. Beleza? Ixi, agora o sol bateu aqui, peraí. Exatamente o mesmo racional e argumento do dólar. Lembra que a gente fez no dólar? A gente tem essa região, aqui perdeu o fundo. Se perdeu o fundo, essa região é um topo confirmado. Está me confirmando que isso aqui é um topo. Se o preço vai parar ou não, eu já não sei. Mas eu sei que é uma região de topo. Se eu estou no topo, eu não quero comprar. Beleza? Então essa seria a minha visão para o S&P 500. E agora vamos falar um pouquinho dos ativos que a galera pediu lá no nosso Telegram. Vamos colocar aqui, pediram Joy USDT. No gráfico de 4 horas. Pediram Bitcoin e Ethereum também. Vamos falar primeiro do Bitcoin e do Ethereum. E depois que a gente já dá aquela sobrevoada top pelo mercado, como pedir o Bitcoin e Ethereum, já fica mais fácil. Bitcoin e Ethereum no gráfico diário. Vamos falar do semanal? Para a gente entender um movimento. Quando a gente coloca aqui no gráfico semanal do Bitcoin, a gente já está montando um possível equal high, que é essa região e essa região. Tudo isso aqui parou porque a gente tinha esse order block, que a gente já fala para vocês desde lá do começo do canal, que isso aqui seria um ponto de possível parada do preço e que teriam robôs vendendo forte dentro dessa região. E a gente jamais vai comprar na cara de um order block. Aqui, provavelmente está sendo um movimento que foi criado, né, um range de briga, dentro desse cenário que eu vejo, uma possível distribuição do preço, onde a gente tem esse equal high no semanal e que a expectativa, o que eu mais vejo a galera, agora o Bitcoin caiu uma semana, aí a galera agora vai para 12K, agora vai para 15K, para 20K, pode ir. Não tem problema nenhum. Mas ainda a gente não tem esse argumento todo para ir lá nos 12K, nos 15K. O movimento que eu espero agora aqui para as próximas semanas, para os próximos meses, seria um movimento rompendo essa região, manipulando esse order block, estopando esse equal high, para depois ele fazer a queda. E a queda pode ser até 20K, 15K, 12K, 1K. Beleza? Mas essa seria a expectativa que eu tenho. Uma possível manipulação dessa região, desse equal high e também desse último order block válido dentro desse movimento. Beleza? Manipulando essa região do semanal, a gente tem alvos maiores. Quando a gente coloca no gráfico mensal, já que a gente falou muito de mensal hoje, tem argumento para ir nos 12K. Inclusive, seria esse... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Fica um pouco mais claro para todo mundo. Isso aqui é a nossa pernada de alta. Aqui era a nossa região de topo,
que foi rompida. Se rompeu, eu sei que qual foi a perna que rompeu, qual foi a perna de impulsão que rompeu a minha região de topo, que rompeu o nosso boss, que fez o nosso boss. Boss tem vídeo no canal, Break of Structure, é a continuidade da tendência, beleza? Qual foi a perna que rompeu? A gente tem essa pernada aqui, a gente vai ter essa região de ineficiência válida e essa região desse order block válido. Esse order block aqui, ele é um order block que a máxima dele está na região ali de 12 mil dólares. Então faz sentido o preço chegar até essa região de 12 mil dólares. Por um tempo gráfico mensal, mas não essa semana, na outra. Tem alguns motivos para ele cumprir, né? Antes de chegar lá. Eu até já falei em live que essas questões de 12 mil e 100 mil, eu ainda não consegui entender, ter uma interpretação tão óbvia assim do gráfico. No caso, eu acredito no Bitcoin, nos fundamentos do Bitcoin, então eu saio comprando todos os meses. Na verdade, eu nem compro todos os meses, eu compro toda semana. Mas eu acho difícil ficar nessa de 100 mil Bitcoin ou 12 mil. Então, eu acho que a gente tem que pensar, se a gente de fato usa o gráfico, vamos pensar em tempos menores, né? Eu acho que fica um pouco mais saudável do que, nossa, eu vou vender porque vai para 12K, eu vou comprar porque vai para 100K. Talvez o seu psicológico não suporte toda essa volatilidade, beleza? Então, mas só para mostrar aqui, faz sentido um argumento de 12K, entendendo que esse seria o último order block válido dentro dessa tendência. A gente rompeu essa região de topo e o ponto mais barato pode ser a região de 12 mil dólares. Não tem problema nenhum. Beleza? Então, voltando lá para o nosso gráfico diário, ele está montando uma distribuiçãozinha, uma distribuição interessante, onde aqui vai ser o nosso key level, exatamente igual ao índice futuro, depois de uma pernada de alta. Aqui é onde provavelmente vai ser o ponto mais barato para a gente entrar a favor dessa pernada de alta, com a expectativa de romper essa região de topo. Beleza? Confluindo lá com o nosso gráfico semanal. E, inclusive, quando a gente coloca o semanal, que tem aquela expectativa lá para a gente formar, fez esse equal high, né? O ideal é que stop essa galera, então a gente vem formando topos e fundos ascendentes, a gente deu essa pancada, né, no movimento nessas últimas 4, 5 semanas, então a regrinha do RSI está válida. Quando eu coloco o mensal é o diário, o semanal é o 4 horas. Quando eu coloco no 4 horas, eu tenho, vamos colocar aqui para trás, que antes ele não bate, antes do movimento de impulsão, que foi todo esse movimento de alta, ele não volta a ficar abaixo de 30. Então, agora ele está chegando abaixo de 30. Então, provavelmente, essa região, entendendo que essa região do RSI pode estar tentando buscar um fundo em relação ao gráfico semanal. Tudo isso aqui, né, na cara do nosso key level de todo esse movimento. Beleza? Então, essa é a minha expectativa para o Bitcoin no gráfico diário, que o nosso amigo lá do Telegram pediu. Eu entendo que a gente está na cara do nosso key level e que a gente pode traçar essa região, traçar essa região, esperar um movimento de fechou fora, já fechou, e qualquer candle fechando dentro, né, pode ser uma oportunidade para a gente entrar, para pensar na expectativa de romper essa região de topo. Beleza? O Ethereum vai seguir na mesma linha. A diferença é que o Ethereum já manipulou aquela região que eu queria, né, que o Bitcoin manipulasse. Ele já manipulou essa região de topo, já fez aqui o nosso spring, o nosso fechou fora, fechou dentro, e aqui a defesa do médio do player, né? Então, o player do Ethereum vai defender essa região aqui com certa força, né? Força vendedora. Se o Bitcoin fizer o movimento da manipulação daquele OB do equal high, dá para a gente pensar no movimento de spring duplo do Ethereum. Também tem vídeo no canal a respeito do assunto. Fechou fora, fechou dentro, perdeu a mínima, dá para a gente entrar entendendo que aqui foi a nossa referência, aqui foi a nossa primeira manipulação, aqui foi a defesa do médio do player, e aqui seria um possível spring duplo, uma possível manipulação dupla. Beleza?
Essa seria mais ou menos a minha visão. Ele pediu no gráfico diário também, que vai estar bem parecido com o movimento do Bitcoin. Isso aqui também pode ser considerado o nosso key level dessa pernada de alta, beleza? Então, isso aqui pode ser uma distribuição do preço, inclusive traçando essa região. Isso aqui foi a nossa manipulação, beleza? O gráfico faz a mesma coisa todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os minutos. É assim que o preço se move, porque isso é comportamento. Eu tenho os mesmos comportamentos, em regra, né? Você provavelmente tem os mesmos comportamentos e é por isso que o preço se move de forma igual. Beleza? Então, o racional seria a mesma coisa. Aqui seria o nosso key level do movimento de alta, né? E qualquer manipulação dentro dessa região pode ser argumento para a gente poder pensar em um trade na ponta da compra com a expectativa de romper essa região de topo. Beleza? Agora pedir o Joey, né? Joey USDT no 4 horas. Vamos lá. Quando a gente coloca no 4 horas, a gente vai ter essa região, né? Que seria o nosso rally. Isso aqui foi uma base e um novo rally. Então, esse order block é o nosso último order block válido. Coincidentemente, com o que leva do diário do Ethereum, com o que leva do diário do Bitcoin. Então, aqui é um ponto onde eu entendo, né? Que a gente pode estar procurando por um possível fundo, né? O movimento de compra já aconteceu, né? Se você está na compra, como alguém pediu no Telegram, né? Se está na compra, tá certo, eu levaria, deixaria o stop normal, o stop aqui embaixo. Se não pegou a compra, agora fica um pouco mais difícil. E se está procurando por venda agora pelo 4 horas, o ideal seria nessa região, que seria um drop, base drop, né? Seria esse último topo válido, ou na região de extremidade. Beleza? Essa seria a minha leitura para Joey. A gente está, de fato, no order block do 4 horas, que foi o tempo gráfico que você pediu, né? O próximo ponto de parada do preço de Joey seria essa regiãozinha aqui embaixo. Beleza? Se esse pavio tivesse tocado essa região, ficaria ainda mais lindo esse movimento de compra. Beleza? Essa falta desse toquinho aí, porque busca liquidez, o robozinho já entra comprando e a gente fica mais confortável pensando no movimento altista. Beleza? Seria essa a minha leitura para Joey. A outra foi a GLD em 4 horas. Diário 4 horas, né? Vamos lá. Vamos colocar no semanal para a gente entender que como eu não opero não opero, não tenho costume de olhar essas moedas. Vamos lá. A gente pode entender... a gente pode... Mesmo movimento lá que a gente falou dos outros ativos. Isso aqui... Isso aqui é o nosso movimento. Perdeu o nosso fundo, confirmou esse fair value, essa ineficiência do preço, não é um fair value, é uma ineficiência do preço, e também confirmou essa região desse order blockzinho de venda dentro dessa região. Aqui ele tocou no 50% da ineficiência e já sentiu pelo gráfico semanal. Quando a gente coloca no diário, que é o que você falou, meu Deus do céu, essa pancada aqui não tem nem como a gente pensar em fazer alguma coisa depois de uma pancada dessa, né? Olhando o gráfico diário agora, eu pensaria apenas, né, em um movimento comprador dentro dessa região, desse order block. Eu ficaria mais confortável para pensar em compra. Esse movimento, né? Provavelmente você deve estar olhando. Para mim, está montando um equal low depois de uma pancada como essa aqui. Eu não entraria nem na manipulação desse equal low. Eu entraria de fato caso a gente tivesse um toquinho dentro desse último order block a favor de todo esse movimento de alta. Toca nesse order block, eu fico confortável para poder buscar uma comprinha. Beleza? Quando eu coloco 4 horas, que é o gráfico que você falou, a gente tem também aqui já, tá abaixo dos
dos 30, né, do nível de 30, mas o ideal mesmo, da minha parte, mais conservador, eu esperaria aquele order block do diário para ser mitigado. Se fosse o caso, eu operaria outro, eu operaria Bitcoin, eu operaria Ethereum, porque eu acho que está mais fácil e está mais claro o movimento do que esse ativo. Beleza? Seria essa a minha leitura. A gente pode estar tentando aqui no 4 horas, tentando montar o key level, né? A gente teve essa pancada para baixo, o player vendedor, ele está montando ainda, então a gente não consegue já ter a leitura clara. Isso é o que a gente tem que entender o movimento do preço. Provavelmente pode estar montando um fundo mais alto que o anterior para poder romper essa estrutura, e esse movimento aqui pode ser o key level desse movimento de baixa. Mas eu prefiro aguardar, prefiro que o movimento fique um pouco mais claro. Beleza? Vamos mais. Band USDT. Diário. Vamos lá. Esse aqui deu um tradezinho legal também. Esse order blockzinho, difícil essa pancada que dá, né? Quando perde esse fechou fora. Esse fechou fora aqui ficou muito agressivo. O operacional tá certo. Fechou fora, fechou dentro. Fechou fora, fechou dentro. Aqui era um movimento de manipulação a favor de uma compra, né? Tudo isso aqui agora pode ser a defesa do médio do player, né? Dentro desse movimento, para ele ir buscar alvos maiores, lá na região superior. Não sei se você pegou, aqui ainda fica mais legal ainda, porque a gente tem o RSI no gráfico diário abaixo de 30, então eu gosto muito quando a gente tem uma manipulação em um order block. Olha esse order block, é um order block que gera todo esse desequilíbrio, todo esse imbalance, todo esse fair value gap, é um order block muito top. Então a manipulação aqui que eu vejo dentro dessa região é uma manipulação muito legal, um movimento muito bom, o RSI abaixo de 30, esse aqui assim, é um trade que eu fico confortável pacas para entrar e ser estopado, eu não vejo problema nenhum em tomar um stop nesse trade aqui, que ele, na minha leitura, ele é um trade muito bonito dentro desse order block, que é um order block muito forte, um order block muito bacana mesmo. Vamos colocar o RSI aqui, a divergência, só para a gente entender se tinha uma divergênciazinha. Ainda tinha divergência. Não tinha divergência. Esse é o fundo, esse é o fundo. Não tinha divergência. Beleza, mas o trade do gráfico diário, que é o gráfico que você pediu, seria esse da manipulação, e agora a gente pode estar entendendo que isso ele está montando, né? Está tentando defender o preço médio dele. Ele fez tudo isso aqui para poder. Ele manipulou e agora ele está tentando manter o preço médio dele dentro dessa região. Beleza? Seria essa a minha leitura para a Band. Se você já comprou, eu ficaria posicionado e pensando em alguma venda, pelo menos, né, manipular essa região superior. Uma outra venda, quem opera por risco, pode ter pego aqui dentro dessa manipulação desse order blockzinho aqui, ó. Quando tocou 50%, já está vendido. Se não vendeu aqui, dá para tentar vender pela manipulação. Fechou fora, fechou dentro da extremidade, dá para pensar em alguma venda, até porque a compra aqui, né, já vai ter pago com certeza 2, 3, 4 para 1 tranquilamente. Beleza? Seria essa a minha leitura. CVC pediram aqui. CVC. Deixa eu ligar, Luiz. CVC. CVC, a gente pode estar entendendo que tudo isso aqui foi uma acumulação, a gente teve um movimento, essa é a nossa referência, seria o nosso equal low, isso aqui foi a nossa manipulação, e aqui a defesa do médio do player, o movimento perfeito de manipulação. A gente tem o rompimento desse topo, então agora ele está falando, Clinton, eu quero subir. Aqui era o nosso key level de todo esse movimento, confirmou o nosso choque, muito mais do que 50%, né? Ele já andou, então agora ele está falando, Clinton, quando eu tiver barato, você me compra? Onde é que eu vou estar barato? Esse order block é um order block válido.
e essa região de fundo é uma região válida. Então, eu estaria procurando argumentos para poder comprar CVC. Esperaria uma manipulação, esperaria uma divergência que ainda não foi formada, né? Mas CVC, na minha leitura, está perto de uma região de fundo. Então, eu não consigo vender CVC. Eu estaria procurando argumentos para eu poder comprar CVC. Beleza? E a outra seria MGLU. HLU também não deixou o tempo gráfico, eu vou falar pelo diário. Um pouco mais fraco do que CVC, porque ele não tem o rompimento dessa região de topo. Então, como não rompeu o topo, né? Tudo isso aqui fica sendo ruído e eu acho bem difícil a gente operar ruído. Isso aqui pode ser uma base, né? Eu só não consigo validar os meus order blocks, nem consigo validar isso aqui sendo a nossa pernada principal, isso aqui ser o que leva do movimento. Então, eu acho muito confuso o Magazine Luiza pelo gráfico diário. Para mim, tudo isso aqui tá... Eu acho que é um range de briga que só tem ruído, né? Não é de fato um range de briga para poder montar aquele range de briga bonito lá no Bitcoin que a gente viu, que é aquele range lá para distribuir, ou um range de briga para acumular em outros ativos. Esse de Magazine Luiza está bem confuso. Não consigo ter uma leitura porque ele ainda não rompeu o topo e ainda não perdeu o fundo. Eu preciso que ele tenha o rompimento do topo, volte para eu poder comprar, ou que ele perca o fundo, suba para eu poder vender. Beleza? Essa é a minha leitura de Magazine Luiza. Antes de Magazine Luiza romper o topo ou perder essa região de fundo, eu não consigo fazer nada. Beleza? Então foram esses os ativos. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, deixa o seu like, deixa um comentário falando bem, se inscreva no canal, entra no nosso grupo do Telegram, e se você tiver qualquer dúvida, deixa no grupo do Telegram, que eu tô lá 24 horas, a Ari tá lá 24 horas, os nossos amigos estão lá 24 horas para a gente poder se ajudar. A gente está criando uma comunidade muito top, muito bacana, a galera já está aprendendo muito, a galera está estudando muito, e vocês mesmos vão se ajudando. Beleza? Tamo junto, brigadão. Um abraço, falou, é nóis e beijos!